Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem repercutido. Imagina aí, você está trabalhando de carteira assinada ou você está trabalhando de forma terceirizada. Mas aí acontece alguma coisa, né? E você que é terceirizado não vai para o trabalho. Aí uma outra pessoa que você chama vai no teu lugar para fazer o seu trabalho. E aí, como é que fica essa situação? Quando, por exemplo, acontece um acidente ou alguma coisa vem a acontecer com esta pessoa. Então, assim, a gente sabe que hoje, até mesmo com o empreendedorismo, algo tem mudado, né? E é bom que você fique atento para você saber quais são os seus direitos, você como empresário, você como empreendedora e você também que está lá prestando serviço, tá bom? Então hoje nós estamos recebendo aqui a Jaciele de Sá, que é advogada trabalhista e membro da APAC. E ela veio hoje para falar justamente sobre direitos e deveres. Ela já está aqui no nosso estúdio e vai já conversar com a gente, porque direitos e deveres começa agora. Bom, gente, já estamos aqui com a nossa doutora, como vocês viram, e a gente veio hoje para bater um papo, mais uma vez, nesta quarta-feira, porque o nosso Direitos e Deveres acontece toda terça-feira. Mas em especial hoje, quarta, porque ontem foi o aniversário de Teresina, a gente fez um programa um pouquinho especial, e aí a gente deixou a nossa advogada para conversar sobre esse assunto hoje. A gente olha aqui para esses trabalhadores, doutora, e aí a gente fica pensando, né? Será que todos eles estão com carteira assinada? Será que todos eles têm empresa para estar prestando serviço? Aí a gente vem falar do trabalhador informal. Vamos explicar para quem está em casa que trabalhador é esse? Bom, o advento da pandemia cresceu muito o número no Brasil de trabalho informal, né? Aquele pai de família que sai todos os dias para conquistar, né, o pão de cada dia para aquela família. E muitas vezes se vê obrigado a ter um trabalho informal, porque empregos formais, advento da pandemia, está muito difícil. Verdade. É o que chega muito no escritório, né? A gente vê muito isso acontecendo, né? É o Uber, é o entregador, é o pedreiro, é o eletricista, que ele se vê obrigado a não ter um trabalho formal para levar o pão, né, para a mesa, né? E existem alguns que, de uma certa forma, têm até aquele emprego formal, mas têm os seus extras e acaba fazendo outros trabalhos em outros horários, né? Isso, de uma certa forma, a gente reconhece, doutora, é o que tem sustentado o trabalhador, né? Tem feito com que o trabalhador tenha levado o pão de cada dia para dentro de casa. Sim. Mas muitas vezes esse trabalhador nem sabe quais são seus direitos, muito menos quais são seus deveres. E é importante tanto empresa como também ex-trabalhador informal ficar atento sobre os seus direitos diante de alguma eventualidade que venha acontecer. Por exemplo, eu queria que a senhora pudesse explicar para quem está em casa quais são os direitos daquela pessoa que, por exemplo, é terceirizada, não vai trabalhar, mas escolhe uma pessoa para estar ali naquele ambiente e fazer um trabalho. Digamos que ela venha sofrer um acidente. Como é que fica o direito e qual é o dever, na verdade, desta pessoa? Bom, se ela foi trabalhar, né, para uma empresa, muda muito o cenário. Sim. Diferente que quando ela vai trabalhar para uma pessoa física. Quando eu vou trabalhar para uma empresa, a empresa pode ser responsável pelo trabalhador informal. É a obrigação dessa empresa disponibilizar os EPIs para evitar, não só da empresa, mas a pessoa física também. Todos nós temos a obrigação de evitar um acidente de trabalho. Sim. E disponibilizar ou exigir daquele trabalhador informal que ele venha usar os EPI adequados, como um eletricista, como um pedreiro vai subir num teto, enfim, exigir os equipamentos de segurança, mesmo ele sendo trabalhador informal, para evitar o acidente de trabalho. Doutora, pronto, para evitar esses acidentes, mas caso isso venha a acontecer, qual é o dever dessa empresa e qual é o direito desse trabalhador? Bom, a empresa, ela tem a responsabilidade e um eventual dano moral,
um eventual dano material, se for comprovada a responsabilidade dessa empresa. E se for uma pessoa física que eventualmente chamou um trabalhador informal, também pode ser responsabilizada civilmente por esse trabalhador. E esse direito dele pode ser tanto dano moral como dano material, ou o eventual reconhecimento do vínculo empregatício para essa empresa, né, pessoa jurídica, que seria uma série de direitos, né, como o reconhecimento do vínculo empregatício, a assinatura da CTPS, como também o FGTS, o recolhimento do FGTS, da Previdência. Uma coisa que a gente sempre aconselha é esse trabalhador que ele venha contribuir com a Previdência, mesmo ele sendo um trabalhador informal, mas ele venha contribuir com a Previdência. Hoje em dia tem várias maneiras, como contribuinte individual, o MEI, para que ele não possa ficar desamparado quando um eventual acidente de trabalho, ou esperar que a Justiça venha reconhecer uma responsabilidade civil de uma empresa ou de uma pessoa física. Então, o trabalhador informal, ele tem que ser contribuinte individual ou ser cadastrado pelo MEI. E, de uma certa forma, contribuir também com a Previdência. Doutora, a senhora tocou num ponto importantíssimo, porque, de repente, a pessoa está fazendo um trabalho, muitas vezes dentro de casa, né? Fazendo um trabalho maravilhoso, mas não tem ideia de que tudo pode acontecer. E quando a doutora fala do quanto é importante a pessoa estar ali fazendo um investimento, pensando no futuro, é esse futuro agora, né? Sim. Porque você está ali trabalhando de forma informal, mas você não sabe o que o seu dia reserva para você. E aí, de repente, você está dependendo daquele trabalho e está dependendo daquele dinheirinho daquele trabalho. E se, de repente, você deixa de ser esse trabalhador informal por alguma eventualidade, né, que nós todos estamos sujeitos a viver Sim. em cima da terra, aí você tem que ter essa segurança. A doutora falou sobre esse assunto, que eu acho que é algo que tem que chamar a atenção da população. Com certeza, principalmente quando você vê essa imagem do entregador de comida, né, o iFood, enfim, você olha e vê, nessa imagem você já vê o risco, né? Você estando no trânsito todos os dias ali, qualquer hora pode acontecer um acidente, ele vir fraturar uma perna, enfim. E aí, ele vai ficar impossibilitado do trabalho? E para ele receber um eventual auxílio, a doença, enfim, ele tem que contribuir. A não ser que ele tenha no período de carência para o INSS, de um outro vínculo que ele tenha. Mas, se não, ele vai ter que ter contribuído para ele poder receber. E, às vezes, um profissional como esse, ele pode estar trabalhando para várias empresas ao mesmo tempo. Sim. Né? Prestando serviço para várias empresas ao mesmo tempo. E é importante, já que ele não quer ter vínculo com ninguém, ele tomar essas precauções e, obviamente, ficar seguro como a doutora. Eu acho que muita gente, doutora, não está tão seguro ou não esteja tão bem informado, muitas vezes pensa só no receber. Não, estou sobrevivendo, mas tudo pode acontecer. E outra coisa, uma eventual causa de morte, para a família desse trabalhador não ficar desamparado. Essa mãe, a caso de gravidez também, para que ela possa receber o auxílio maternidade, enfim, para que no período gestacional e pós-gestação ela venha estar amparada. Então é necessário ela contribuir. Doutora, falando até desses outros assuntos que a senhora acabou de falar, quais são realmente os direitos desse trabalhador informal? Ele começou a trabalhar e não presta serviço, porque a gente sabe que os aplicativos, eles têm a empresa tem uma certa responsabilidade sobre eles, mas às vezes as pessoas nem sabem quais são os seus direitos. Então, assim, eu queria que a senhora batesse muito nessa tecla, falando para quem está em casa agora, o que o servidor informal, o que esse trabalhador tem de direito quando ele é informal? Bom, ainda tem muita coisa a ser percorrida, né? Sim. Muito regulamento a ser aprovado, que muitas vezes a gente costuma até dizer assim, que o trabalhador informal muitas vezes não tem direito. Nossa. É até duro falar isso, mas muitas vezes é isso que acontece. Porque tem decisões
favoráveis, que os aplicativos terão responsabilidade em eventuais acidentes, enfim, tem vínculo empregatício ou não, mas muitas vezes não tem. Agora, assim, se eu sou um trabalhador informal, mas que eu presto serviço de uma maneira habitual, onerosa, ou seja, recebo aquele salário todo mês, isso caracteriza vínculo empregatício. E se for para uma empresa, isso caracteriza vínculo empregatício. Se caracterizar, a empresa é responsável por esse trabalhador. Então, precisa se definir algumas coisas. É uma pessoa física que está prestando esse serviço? Então, caracteriza da pessoalidade. Está recebendo salário todo mês? É a onerosidade. Ele está indo todo dia? É eventualidade, não é eventualidade. Então, são características do vínculo empregatício. Se preenche todas essas características, a empresa que contratou ele, esse trabalhador informal, é responsável por esse trabalhador. E, automaticamente, ela vai ter que reconhecer o vínculo. Que reconhecimento de vínculo é esse? Assinar a carteira, recolher o FGTS, recolher ele tem direito ao 13º, a hora extra, que muitas vezes o trabalhador informal supera as 8 horas diárias. É o que mais acontece, ele trabalha muito mais que 8 horas diárias. Fica aí um alerta, né, para você que trabalha, e muitas vezes também tem certos profissionais que nem sequer tem esse vínculo também com o próprio MEI. Às vezes não é nenhuma empresa, né? Às vezes é uma empresa que trabalha para si e não tem muitas vezes nenhum MEI. E tem pessoas trabalhando para eles. Isso, em algum momento, vai dar problema. Sim. Né? E aí fica um alerta, porque nós estamos aqui para alertar a população que elas fiquem atentas. Às vezes você tem um profissional que foi trabalhar um dia na sua empresa, ou muitas vezes um dia na semana. E aí chama atenção para que essas pessoas verdadeiramente, como você mesmo falou, como a doutora mesmo falou, venham cuidar dos seus direitos e saber que não é bem assim, não é você simplesmente trabalhar por trabalhar, né? E ficar um alerta, né, para você que está contratando um prestador de serviço, exigir que ele use os EPIs adequados. É um eletricista, mas peça para ele ir de bota, usar o alicate, usar a luva, porque um eventual acidente ali, um choque, uma descarga elétrica, ele vem a falecer dentro da sua casa, você pode ser responsabilizado. Então, e ficar alerta também para você, trabalhador informal. Eu costumo dizer assim, a prática é que às vezes acontece o acidente, porque ele está acostumado, todo dia eu faço essa mesma coisa e não preciso mais usar os equipamentos de segurança. Mas o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo um acidente de trabalho. Então, a necessidade de utilizar os EPIs. Chamamos a atenção, então, de todos. Você, dona de casa, você que está assistindo o nosso programa, já percebeu, né? Acha que sabe tudo e muitas vezes não sabe. Ter todo o cuidado se faz necessário. Isso é um alerta também para o nosso público que está aí. Nós temos várias mulheres assistindo o nosso programa dentro de casa, muitas mulheres independentes, homens também, sim, que precisam do trabalho, muitas vezes, destes profissionais informais. E aí fica aí a dica. Todo cuidado é pouco e vale a pena você pensar no outro. Aí se chama empatia verdadeira, né? Que é você se preocupar com o que você tem, mas também se preocupar com o outro. Porque é um problema para você e é um problema para o outro e é uma dor de cabeça. Você não quer isso para a tua vida, né? Não quer isso para a tua vida. Então a gente agradece pela presença da doutora. Obrigada. Agradece a PAC, que sempre contribui em bater esse papo com a gente aqui, em deixar o nosso público bem ciente dos seus direitos. E se você tem mais alguma dúvida, vá lá, entre em contato com a PAC, não é isso, doutora? Isso, nós estamos lá abertos para esclarecer. A PAC, ela faz esse trabalho social, que eu acho que a advocacia vai além disso, vai muito além do trabalho social. Estamos disponíveis a qualquer dúvida, né? Entre em contato com a PAC. Estamos aí para servir a sociedade. Obrigada, tá, doutora? Seja sempre bem-vinda, continue aqui com a gente. Como é bom a gente poder trazer essas dicas importantes para você dentro do nosso programa Direitos e Deveres. Volta na próxima semana.